Olá a todos os nossos ouvintes, seja bem-vindo a mais uma edição do Cuidado Idoso. Aqui é Juliana Fernandes e hoje vamos falar sobre um tema essencial para a saúde e o bem-estar na terceira idade. Vamos falar da importância de manter a mente ativa após os 60 anos. Sabemos que o envelhecimento ele traz mudanças para o nosso corpo e a mente não é uma exceção, né? Mas será que é possível contornar ou minimizar os efeitos do tempo com alguns cuidados especiais? Para responder essas e outras perguntas, temos o prazer de receber o professor e escritor Paulo Roberto Ferreira, ele que é um jornalista experiente que vai nos contar como ele faz para preservar a saúde mental e manter uma vida plena e produtiva mesmo na maturidade. Professor Paulo, seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso e eu quero começar perguntando para o senhor quem é o professor Paulo Roberto Ferreira. Então, é um prazer enorme estar participando aqui deste programa e eu vou esclarecendo que eu nasci aqui em Belém, no Pará, no norte do Brasil, na Amazônia. Eu estou atualmente com 72 anos, nas vésperas de completar 73, e comecei a trabalhar desde pequeno, né? Com carteira assinada, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Minha mãe teve que ir ao juiz para ele autorizar eu trabalhar e estudar de noite, né? Porque só podia estudar de noite depois dos 14. Mas, enfim, eu toquei a minha vida desde cedo, fui office boy, né, auxiliar de escritório, né? E depois entrei para um concurso público, para uma empresa pública, Caixa Econômica Federal, e também fui migrando para o jornalismo, né? E fiquei no jornalismo até hoje. Depois fui para o magistério, lecionei, né, durante 9 anos, jornalismo, né, no curso de jornalismo, e comecei também a escrever meus livros, né? Paralelamente a isso, eu tenho uma atividade muito intensa, não só de leitura, né, de preparação, plano de aula, essa coisa toda. Eu tive um sítio onde eu gosto, né? Infelizmente eu não estou mais fazendo essa atividade, mas eu tive um sítio onde eu criei galinha, né? Criei aves para a gente consumir, plantei muito, né? Plantei muitas frutas, muitas fruteiras, e eu sempre gosto de estar em contato com a natureza, cuidar da terra, essa coisa dá prazer. Então eu trabalhava durante a semana, final de semana me mandava para o sítio, né? Tomar banho de igarapé, que é um rio, pequeno rio aqui na Amazônia, a gente chama de igarapé, né? Então, são essas atividades que sempre preencheram a minha vida. Gosto de caminhar, né? Uma coisa que me dá prazer, faço parte de um grupo de caminheiros e depois eu posso detalhar um pouco mais essas minhas atividades. Já sou aposentado pela Previdência Social, mas continuo trabalhando como jornalista em assessoria de comunicação e escrevendo minhas obras, né? E professor, após tantos anos de carreira no jornalismo, o que te motivou a começar a escrever? Então, quando saía para fazer uma reportagem, sobretudo no interior do estado, no interior da região da Amazônia, eu comecei a trabalhar numa época em que a exigência dentro das redações dos nossos superiores era que nós não pudéssemos colocar nada de subjetividade, nada do que não fosse objetivo. Aconteceu, play ontem e tal, o fato em si, sem adjetivar nada, sem contar os dramas, as histórias. Mas isso é evidente que não é impossível, porque nós não somos assim um cientista que pega um objeto, vamos dizer, um animal, e vai estudar, ele vai dissecar aquele animal. Nós fazemos parte desse tecido social, não é? Então nós somos sujeitos e objetos do nosso métier, né? Daquilo que nós reportamos, daquilo que nós trabalhamos. Nas ciências sociais não há essa separação entre sujeito e objeto.
Então, evidentemente que muitas dessas questões que eu não pude tratar na época, elas ficaram guardadas nos escaninhos, na mente, nos cadernos de anotações, e um dia elas teriam que vir à tona. E esse dia foi chegando à medida que a gente vai amadurecendo, inclusive o nosso processo de escrever, né? A gente passa por todo um processo de amadurecimento, a fazer a distinção entre a escrita jornalística e a escrita literária, né? E a gente vai amadurecendo, e com o tempo, como eu não tinha muito tempo antes, eu comecei a escrever já aos 59 anos, eu lancei o meu primeiro livro em coautoria, né, com uma colega de trabalho, e depois, já mais na frente, com mais de 60, eu lancei o meu primeiro livro solo, né? E agora já estou no sexto livro, no atual sexto livro. Então, eu acho que, primeiro, a falta de tempo. Segundo, a necessidade de amadurecer determinadas questões que são o foco do meu trabalho, né? Eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu já até morei 2 anos em São Paulo, mas a minha preocupação, quando eu morava em São Paulo, eu percebia que as pessoas desconhecem a nossa região, desconhecem a Amazônia, né? Então, meu foco do meu trabalho tem sido trazer os dramas das populações, as situações do nosso meio ambiente, são isso que são o foco do meu trabalho, né? As vivências, a realidade de uma cidade longe do grande centro urbano, né? E a vida que pulsa, os valores culturais que nós temos aqui. Então, é um pouco o foco do meu trabalho nesses 6 livros que eu já lancei. E o senhor acredita que essa transição jornalismo-literatura, ela tem te ajudado a manter a sua mente ativa? Ah, com certeza, né? Escrever, refletir, pesquisar, né? Isso faz parte da natureza do trabalho, tanto do jornalismo como do escritor. Então, esse perseguir a informação, seja na fonte primária, ir lá no lugar, conversar com as pessoas, seja através do que já foi produzido, dos livros, dos compêndios, né? Das bibliotecas, passar horas dentro de uma biblioteca levantando informações, isso é muito saudável para a nossa mente, né? Para que a gente mantenha um vigor. O jornalismo me treinou, né? O jornalismo me deu o treino da técnica de saber escrever para um grande público, né? Escrever não para mim, mas escrever para os outros, para que ele possa compreender a mensagem, o que eu estou escrevendo. Então, isso eu trouxe do jornalismo para a literatura, essa coisa de tornar a linguagem simples, acessível, é, parágrafos curtos, para que as pessoas possam, né, não se perder na construção do texto, da leitura. Enfim, o jornalismo e a literatura eles têm contribuído muito para mim manter a minha mente ativa, porque eu sou um pesquisador, né, permanente. Então, eu vivo lendo, vivo levantando informações nas redes sociais, todas as mídias que nós temos hoje ao alcance, tudo aquilo que facilita a nossa vida, né? Além daquilo que são os repositórios, né, do conhecimento que estão aí nos institutos de pesquisa, nas universidades, são objetos do meu trabalho permanentemente. E essa permanência que o senhor citou, ela te ajuda a seguir ativo intelectualmente mesmo após os 70 anos. Para o senhor, o que significa isso? Olha, eu posso dizer o seguinte, que quando a gente não tem... Eu li uma vez uma frase que muito me agrada, eu gosto de repetir, né? Só padece de solidão quem se isola das lutas do seu tempo. E eu sempre fui também um ativista, né? Um ativista cultural, né? Um ativista pelos direitos humanos. Eu sempre gostei de estar acompanhando as mudanças, as transformações. Já teve situações na minha vida, Juliana, que eu estava de férias, eu e minha mulher, mas eu disse assim, olha, eu vou abrir mão esse ano da gente sair junto para fazer as nossas férias, porque eu preciso checar umas informações no município lá no interior do Maranhão. Eu preciso ir lá e eu, como não tenho muitos recursos, né? Eu trabalho tudo, meu trabalho sou eu que financio, então eu peguei um ônibus em Belém e saí para uma cidade chamada Bacabal, no Maranhão. Desci lá, peguei um outro ônibus para ir para uma cidade de
Presidente Dutra, né, uma boa distância. E de lá peguei um outro, mas já não era um ônibus, aí já era uma picape, né, que levava passageiros, né? E eu fui lá todo espremido para chegar numa cidade lá do Vale do Mearim, onde eu precisava encontrar familiares de pessoas que foram vítimas de uma violência que aconteceu em Serra Pelada, em Marabá, enfim. E eu estava escrevendo o segundo livro, né, o meu segundo livro. Então eu fui para lá. Então foi minhas férias. Eu sacrifiquei no convívio com a família, mas eu fui em busca de informações para concluir um trabalho que eu tinha iniciado. Então essa busca pelo conhecimento, esse querer completar as informações, checar as informações na fonte primária, isso é muito gratificante. Eu acho que ele motiva, porque você tem um foco, né? A sua mente está focada para alguma coisa que você precisa fazer para levantar, para escrever, para produzir, ter um resultado, ter um produto. Né? Então, é isso, sim, com certeza responde a sua pergunta. Né? Sim, e aproveitando, o senhor comentou que faz assessoria, gosta de caminhada, escreve. E como que você organiza a sua rotina diária para manter a mente assim em constante atividade, com tanta atividade que o senhor tem no seu dia a dia? Olha, além de tudo, eu gosto, como eu falei anteriormente, eu gosto de caminhar, porque eu acho que é preciso cuidar da mente, mas é preciso cuidar do corpo, né? Então eu caminho no lugar onde eu moro eu caminho, faço caminhada, eu faço pilates, né? E eu também faço parte de um grupo de peregrinos, né? Peregrinos do Caeté. Caeté é um rio aqui da nossa região, que corta o município de Bragança, aqui do Pará, né? E a gente faz caminhadas, caminhada de 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. A gente geralmente caminha de manhã e termina a caminhada com um almoço, onde o grupo se reúne, lê poesia, lê um trecho de um livro, conta história, conta piada, né? Fala Durante a caminhada mesmo, a gente vai junto com um parceiro, a gente vai falando de coisas sobre meio ambiente, sobre história, né? Sobre a área de interesse de cada um. E a gente enriquece o nosso caminhar e o nosso conhecimento. Então, eu faço parte desse grupo, eu já caminhei aí, saindo de Paraisópolis, em Minas Gerais, sul de Minas, a Aparecida, eu e minha mulher, 113 quilômetros, fizemos esse trecho, né? Tem um trecho maior, que é de 300 quilômetros, que eu ainda não fiz. Eu faço por etapa, né? Porque também a gente não pode forçar muito. Enfim, isso também é uma coisa que me dá muito vigor, né? Então, eu equilibro esse trabalho permanente do dia a dia, acordar cedo, exercitar o corpo, sair para trabalhar, eu dirijo, vou para o meu trabalho dirigindo o meu próprio carro, né? E trabalho em assessoria, de lá eu saio, vou para uma reunião, participo de encontros na área literária, com convite que as pessoas me fazem para participar de uma feira, de um salão, de um debate sobre literatura ou qualquer outra área do jornalismo. Nas universidades, eu sou sempre convidado para fazer uma exposição, uma palestra sobre o tema ou de um livro ou de uma questão conjuntural, e eu estou sempre disposto. Eu acho que esse, assim, é o que ajuda, né, a manter a minha mente bem ativa para que a gente consiga dar conta dessas tarefas. E isso me preenche, eu não sinto cansaço. Eu, pelo contrário, eu sinto prazer com essas coisas. E aproveitando esse gancho, o senhor acredita que essas atividades intelectuais, como a leitura, a escrita, elas podem prevenir o declínio cognitivo? Com certeza, né? Com certeza. É um exercício permanente. É uma das formas da gente evitar determinadas síndromes, né? Determinadas doenças aí que são causadas exatamente porque há um sentimento de que quando a gente se aposenta, né? A tendência é a pessoa ficar um pouco imobilizada dentro de casa, com tarefas, né? Assim. E aí a gente sabe que o próprio corpo e a mente, elas precisam estar constantemente ativas, né, para neutralizar determinados avanços. É claro que as doenças elas podem chegar, né, e a gente também tem que dosar. Nós não podemos ir além daquilo que o nosso corpo também suporta, né, porque também o corpo tem um limite. E se a gente ultrapassa esse limite, por exemplo, aconteceu comigo em 2015, eu tive uma doença chamada herpes zoster, que eu até nem tinha ouvido falar antes. A gente conhecia aqui pelo nome popular, que era cobreiro,
né? E começou com uma dor na coluna, aparentemente na coluna, mas não era na coluna. Eu fui procurando emergência, emergência, e só me davam um remédio para dor muscular, né? E nada de ceder, nada de ceder e a dor aumentando. E depois começou irradiar umas erupções na minha pele, né? E eu fui numa minha filha, que é da área da saúde, né? Trabalhou muito tempo na área da saúde, ela mandou eu fotografar, ela mostrou para uma infectologista, colega dela do trabalho, e ela disse, olha, isso aí é herpes zoster, ele tem que procurar urgente uma unidade. E eu fui, fiz todo o tratamento, fiquei no hospital durante 11 dias para fazer o tratamento, e esse tratamento, quando você descobre rápido, você nem precisa se hospitalizar, mas no meu caso demorou muito para descobrir, então ele se alastrou, pegou o meu nervo ciático, né? E eu tive que fazer antiviral, enfim, foi muito complicado. Mas a conclusão é, é o seguinte: essa doença não tem um diagnóstico preciso, mas um dos elementos é exatamente o estresse. Ele permite o estresse que você tenha uma baixa de imunidade. E aí essas doenças que estão, esse vírus da herpes zoster, ele é aquilo que a gente tem quando criança, né? Que é temos o sarampo e o outro, que é aquela doença que deixa umas marcas na pele, né? A catapora, né? A catapora, exatamente. E a catapora, o vírus dela, ele fica inativo. Eu tive quando criança, bebê mesmo, e ficou inativo aí. Se você tem uma baixa de imunidade, ele se manifesta nessa outra forma, da herpes zoster, entendeu? Minha mulher, por exemplo, teve, depois de mim. Só que ela não ficou com nada, nenhuma sequela, porque eu, observando, nós já acompanhando, percebi rapidamente as pequenas sinais e aquela dor que ela também foi na emergência. Só que ela fazia o seguinte, ela se recusava a tomar os remédios que eles passavam lá para dor muscular. E aí foi até que quando apareceu os primeiros sintomas, foi no médico infectologista e resolveu. Rápido, não ficou com nenhuma sequela, entendeu? E nem com dor. Eu ainda, até hoje, convivo com a dor pós-herpética. É muito, assim, residual, mas eu convivo. Mas, enfim, eu estou falando tudo isso para dizer que o corpo ele tem limite. Então, a gente também não pode ultrapassar. Então, o que, que eu fiz? Eu trabalhava durante o dia inteiro, dava aula à noite e fazia meus planos de aula no final de semana. Então, eu cortei uma das atividades que foi lecionar. É uma coisa que me dava prazer, mas eu disse, não, eu tenho que cortar uma delas para poder também o meu corpo suportar. Então, eu estava excedendo a capacidade também do corpo suportar. Então, eu acabei reduzindo essa atividade, que é a atividade do magistério, e me concentrei somente no jornalismo e como escritor também, na literatura. E professor, na literatura, como esse seu envolvimento com a literatura, ele tem te ajudado a se manter socialmente engajado? Boa pergunta, né? Isso é importante porque a gente é convidado por vários grupos, né? Hoje eu faço parte de uma academia de letras aqui da minha cidade. Eu moro numa cidade chamada Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém. E esse ativismo cultural é muito saudável, né? A gente faz todo mês um sarau, né, para recitar poemas, trecho de livro, leitura de crônicas, né? Por outro lado, a gente é convidado por outros companheiros de outras cidades. Então, existe um movimento intenso, feiras, a gente vai para as feiras de livro, que se realizam nos diversos municípios aqui do estado e até fora do estado. A troca de coisas, a amizade que a gente vai estabelecendo, sobretudo a facilidade que as redes sociais nos proporcionam, né? E a gente hoje tem contato com gente do Brasil todo e até do exterior. Tem pessoas do exterior que estão no exterior, que leem em português, né, que mandam buscar o livro, entram em contato com a gente, querem saber alguma coisa. Então, esse estar em contato com esse grupo, né, que é de interesse, que é o interesse pela literatura, ele é muito saudável, ele desperta, a gente passa a se associar a determinadas editoras ou grupos de leituras, e a gente, leituras coletivas, por exemplo, que a gente faz pela televisão. A gente vai ver vídeos, né, de pessoas que trabalham, né, sobre o fazer literário. A gente vai pesquisar obras de pessoas importantes. Então, a gente tem esse hábito, né? A gente vai conseguir. Eu faço isso, né? Eu procuro ler não só as obras atuais, né,
das pessoas do meu tempo, da minha terra, mas também leio as obras nacionais, leio as obras produzidas por estrangeiros, né? Leio os clássicos que não deu tempo de eu ler quando eu era mais novo, né? Eu hoje tenho não é só o tempo, mas é o recurso, né? Para comprar uma obra, né? Às vezes eu ainda sou muito, apesar de ler já no Kindle, né? Eu gosto também de ler no papel, né? Marcar, a fazer aquela marcação do texto, voltar atrás. De repente eu quero escrever uma coisa, eu faço uma citação, né? Então cadê? Eu li naquele livro tal, vou lá, procuro. Então essa coisa também é um permanente exercício, né? Fazendo a mente estar sempre se exercitando, né? Agora tem um outro elemento que você não me perguntou, mas eu vou falar. Eu acho que também eu completo tudo isso com uma coisa fundamental, né? Eu tenho fé, né? Eu tenho fé em Deus, né? Eu exercito também uma militância na área da religiosidade, né? E o que me motiva, também eu saio todo domingo de casa 6 horas da tarde, eu tenho uma atividade de 6 às 7, é um estudo, a gente participa de um estudo, né? Sobre o verdadeiro sentido da nossa presença aqui nesse plano físico, né? E quais são o nosso futuro, para onde nós vamos, qual é o destino do nosso planeta. Então, também é objeto de estudo, de discussão, de papo gostoso. Também é um exercício que eu faço sempre que eu estou livre, aos domingos, né? Além de o convívio com a família, né? Essa coisa de estar sempre procurando juntar os familiares para almoçar junto, conversar junto, visitar os familiares. Isso também é uma coisa que é fundamental, trocar, saber a informação de cada um, visitar um amigo que está doente. Isso também faz parte desse, dessa, dessa manter a mente, né, ativa, contribuindo, manter um foco, né, vibrar positivamente com a alegria das vitórias, das conquistas das pessoas também me ajuda, né? No meu caso, estou dando o meu depoimento pessoal. E o senhor acha que é importante, o nosso programa é voltado a idosos, para esses idosos eles continuarem aprendendo e se desafiando após os 60 anos? Ah, com certeza. O programa de vocês é muito importante porque ele suscita, né, esse debate, esse diálogo, essa conversa, estimula. É fundamental. A gente está se desafiando, né? Eu, por exemplo, acabo de escrever um livro, eu já estou pensando no próximo, né? E a gente sempre pensa também no público, né? Qual é o público que eu quero atingir? O que eu quero dizer? Né? O que falta eu falar? Alguns amigos me encontram e dizem assim, pô, tu ainda tem alguma coisa para falar? Eu digo, meu amigo, é inesgotável, né? O universo é inesgotável, as fontes são imensas, e eu acho que a gente tem muita coisa para falar, para dizer, né? Principalmente quando você tem foco. Eu me lembro quando eu tive uma revista, né? Eu tive uma revista própria, e aí nessa revista, uma revista sobre a questão, que abordava as questões aqui da região, da Amazônia, né? O nome, inclusive, o título era Agro-Amazônia. E eu fazia muito, eu viajava, eu tinha um fotógrafo que viajava comigo, eu sabia no carro, a gente via muito para o interior, andava muito pelo campo, vendo as experiências com plantas, com criação de animais, enfim, a gente ia fazendo, né? Mostrando quem estava criando galinha exótica, quem estava criando tartaruga, né? O cara que estava aproveitando a urina do jacaré para exportar para a França, para trabalhar com perfume, né? Enfim, eram muitos desafios para a gente fazer. E aí, quando eu fiz o primeiro número, um amigo disse assim: eu acho que você não tem mais matéria para fazer nos próximos números, você esgotou tudo no primeiro número. Quem disse, né? Que esse campo não se esgota, tem muita coisa. E eu realmente produzi 13 edições. Infelizmente, não tive mais condições e apoio para manter o projeto. Mas ficou assim um gosto, né, de que tinha muito mais condições de fazer. Mas a gente chega também, tem limite, né, de condições financeiras e materiais para poder produzir as coisas, então eu tive que interromper esse projeto. Mas eu interrompi o projeto e fiquei colaborador de um jornal como um articulista, né? Escrevi um artigo semanalmente,
Já colaborei com programa de rádio, fazendo programa de rádio semanalmente também, é, no sentido de sobre arte, sobre literatura, sobre cultura, né? Eu fiz um programa chamado Entre Cena, que eu criei e colaborava com uma rádio web lá de Marabá. Enfim, eu estou sempre aceitando o desafio. E eu acho que esse é uma coisa saudável para qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano, mas principalmente quando a gente vai passando dos 60, né? E, professor, como que o senhor enxerga a importância do reconhecimento e da valorização dos idosos na sociedade atual? A gente vem de uma tradição, né, em que o idoso ele não tem essa valorização, né, não é reconhecido. As pessoas acham que o idoso é aquela pessoa que tem que ficar ali no cantinho, é o vovô que, né, recebe a visita do neto, dos netos, né? O idoso é para ficar ali no seu cantinho, não tem que opinar, não tem que falar, não tem que escrever. E isso é uma coisa absolutamente errada. Assim como a gente não pode desprezar a infância, né, ver o potencial das crianças, claro, tudo dentro da sua faixa, do seu tempo, o ser humano, de uma maneira geral, ele é um ser capaz de produzir, né, todo o tempo, e ele é capaz de gerar conhecimento. Nós temos aí muitos exemplos na nossa sociedade, não só brasileira, mas na sociedade mundial, né, de pessoas que foram muito ativos, com bastante idade, né, e temos ainda hoje. Então, as pessoas precisam realmente reconhecer e valorizar. Uma das coisas tristes que a gente enfrenta ainda hoje é a gente, por exemplo, não ter uma previdência social ainda, com todos os esforços que a gente tem que reconhecer, os empenhos, os esforços que têm sido feitos, mas a gente não tem a colheita, né, do idoso, ele planta durante todo o seu período mais, né, intenso. Né? Eu, por exemplo, me aposentei, eu tinha 42 anos de contribuição para a Previdência, quer dizer, muito além do tempo exigido. E eu só me aposentei por uma razão simples, porque eu tinha medo de mudança na legislação e eu acabei procurando logo me aposentar já com aqueles 42 anos de contribuição para a Previdência. Mas eu não alcancei o teto máximo, porque eu me aposentei antes dos 60. Né? Eu tinha medo de mudar a regra da Previdência e me aposentei antes dos 60. Eu tinha esse direito, a legislação anterior permitia, e eu me aposentei, mas eu não atingi, portanto, o teto máximo. Eu tenho uma aposentadoria baixa, o que me obriga ainda hoje a ter que trabalhar para poder completar a minha renda familiar, né? Mas eu acho que isso seria uma coisa que a gente precisa evoluir, eu acho que é um desafio para todos os brasileiros, né? A gente melhorar cada vez mais. Eu já vejo com alegria quando pessoas que trabalharam muito tempo na sua vida, mas não foram respeitados pelos patrões, que não assinaram carteira, né? Pessoas que, enfim, que trabalharam na informalidade, né? Não contribuíram para a Previdência porque não tinham informação. Alguma dessas pessoas consegue, né, já hoje, com mais de 60 anos, se aposentar, ter pelo menos uma renda que lhe dá uma mínima segurança. Eu acho que isso é que a gente tem que evoluir, a nossa sociedade como um todo tem que evoluir para garantir que a pessoa, depois que se aposente, ela possa ter uma segurança financeira que lhe permita partir para outras atividades sem ficar imobilizado, mas também não precisar trabalhar tanto para poder ainda, que quando você poderia estar usando muito mais o seu talento, o seu conhecimento, mas você tem limite de tempo, porque você ainda precisa trabalhar. Eu acho que só isso, mas eu acho que temos que trabalhar, e eu acho, parabenizo o programa por focar nesse segmento de valorização do idoso em nosso país. E, professor, agora a gente pode falar um pouco sobre os seus livros e como os interessados podem fazer para adquiri-los? Então, o primeiro livro meu solo é um livro sobre que eu fiz pensando nos meus alunos de jornalismo, né? Então chama-se A Censura no Pará, a Mordaça a partir de 64. Eu não dava exemplos daqui da região, eu só dava exemplos em sala de aula de fatos ocorridos em outros centros brasileiros, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Porto Alegre, Recife. Então eu parti para uma pesquisa e fiz esse trabalho. O meu segundo livro é um livro-reportagem, eu já tinha
publicado 30 anos antes. Acompanhei um conflito envolvendo o Estado brasileiro e os garimpeiros, né, que foram colocados dentro de um garimpo pelo próprio Estado brasileiro, que foi o garimpo Serra Pelada, e houve um encurralamento. Eles foram fazer um protesto em cima de uma ponte rodoviária, na cidade de Marabá, e eles foram encurralados. Então, eu conto esse episódio, tem até hoje mais de 50 pessoas desaparecidas, e eu conto esse episódio, voltei à região, voltei às fontes que eu tinha entrevistado antes, e é um livro-reportagem. O terceiro livro é um livro de contos, é um conto, aliás, chamado O Apagador de Florestas. Era um homem que eu conheci, eu ficcionei, né? Mas eu entrevistei essa pessoa, ele tinha orgulho de desmatar a floresta. E eu ficcionei porque eu acrescentei outros elementos da realidade da Amazônia, sobretudo nossa questão ambiental, né? E aí um quarto livro foi o Mosaico Amazônico. São 16 contos, também com base nas minhas vivências, nas minhas experiências, nas minhas, né, andanças por essa região amazônica, né? Eu escrevi o Mosaico Amazônico, que também são contos. Depois eu escrevi um livro de crônica chamado Roubar o Meu Libertango, que também são, né, na primeira pessoa, onde eu vou contando fatos, desde a minha infância, né, até coisas atuais. E são muito centrados realmente aqui na nossa região. E agora, então, veio A Figa Verde e a Misteriosa Mulher de Branco, que é o meu primeiro romance, né? E eu falo dessa questão, dessa grande figura que é a Amazônia, né? E como as relações se dão, os conflitos que aconteceram, com personagens que vão despertando o interesse. E é uma forma também de despertar a juventude, né, para a leitura, já que você, às vezes, quando escreve um livro técnico, somente aquele segmento ali mais interessado da área é que pode ler. Mas quando você escreve de uma forma a literatura, da ficção, ela é muito mais sedutora e ela pode atingir públicos que depois o cara lê um romance, a pessoa lê um romance, ela pode ir além, né? Ela pode ir buscar fontes para conhecer histórias com mais profundidade, histórias reais, né? E, enfim, então esses livros eu lancei todos pela editora Paca Tatu, Paca com K, e Tatu você coloca na internet, aí vai aparecer lá a editora Paca Tatu. Aí lá é só colocar os meus livros, pode colocar meu nome, Paulo Roberto Ferreira, aí aparece lá os meus livros e pode mandar buscar. De qualquer parte do Brasil eles remetem. Professor Paulo Roberto, para a gente encerrar, o que o senhor diria para alguém que aos 60 anos pensa que é tarde demais para começar uma nova atividade intelectual e qual conselho que você daria para aqueles que desejam manter a mente ativa e também criativa na terceira idade? Olha, eu não tenho receita, falar da minha experiência, né? Eu acho que o desafio para todos nós é o envelhecimento saudável, né? E esse envelhecimento saudável, ele implica na gente exercitar sempre, através da leitura, através de filmes, música, né? São atividades que nos dão prazer, mas também sair, caminhar, rever pessoas, viajar, ter uma atividade intelectual é fundamental, manter um foco em alguma coisa, né? Produzir, por exemplo, tem pessoas que têm tendência. Eu me lembro de uma experiência de um homem que ele era um empresário e ele veio para cá, para a Amazônia, não é? Ainda já com os filhos, veio do Japão. E chegou aqui, ele estava produzindo, né? Trabalhando no campo, produzindo coisa, quando veio a Segunda Guerra Mundial. E aí pegaram italianos, japoneses e alemães e colocaram numa cidade aqui, que hoje é uma cidade, na época não era. Eles colocaram lá, em Tomé Açu, uma espécie de campo de concentração. Eles não estavam presos atrás de grades, mas eles estavam ali. E depois, antes, eles levaram para um presídio mesmo, né? Depois que eles foram para esse lugar. E no presídio, esse homem, esse japonês, ele era japonês de nascimento, ele lembrou que ele tinha um sonho.
quando jovem, ele não teve tempo de realizar lá na sua terra, que era pintar. Ele queria pintar. E aí ele pega, né, e começa a pintar com carvão, que era o que tinha lá na cadeia. Carvão, né, vegetal, né? E ele começa a pintar. E aí ele começa a fazer uns desenhos, daqui a pouco os outros presos começam a servir de modelo para ele começa a fazer umas silhuetas e tal. E depois, quando esse homem sai da cadeia, ele nunca mais, apesar de voltar para o trabalho de campo, depois se tornou um grande empresário na cidade, ele nunca deixou de pintar. Se tornou um grande pintor. Tem obras dele no Japão. Ele já morreu, mas deixou um legado. Eu acho que é isso, né? Você não pode nunca deixar de produzir. A sua mente tem que estar sempre ativa e você pode focar naquilo que te dá prazer. Alguma coisa que você não teve tempo de fazer, ou que você hoje descobre que você pode desenvolver. De repente, a pessoa quer tocar, quer aprender a tocar teclado, violão, sempre teve vontade, mas não teve tempo. Então, aproveite, essa é a oportunidade. Faça um curso, hoje tem muita coisa, não só você pode contratar alguém, enfim, mas pode também aproveitar vários espaços que existem, instituições que oferecem esses espaços. Eu acho que isso que a gente tem que buscar. Buscar a gente ocupar a mente da gente permanentemente, não só com os nossos problemas domésticos, os nossos afazeres, a nossa saúde que a gente tem que cuidar, física, mas a gente precisa ocupar a nossa mente com coisas prazerosas, que é isso que vai retardando o aparecimento de determinadas síndromes e doenças que vão afetando o nosso cérebro, né? Então é preciso a gente manter essa mente ativa e com coisas que nos dão prazer. Professor Paulo, foi um prazer tê-lo conosco hoje. Suas palavras, orientações são extremamente valiosas para todos que nos acompanham e desejam envelhecer com saúde e dignidade. A importância de manter a mente ativa após os 60 anos é um tema que merece toda a nossa atenção e suas dicas certamente ajudarão os nossos ouvintes a viverem com mais qualidade de vida. Agradeço mais uma vez imensamente sua participação e espero que possamos contar com você em outras oportunidades. Com certeza, estou aqui à disposição sempre. E sucesso para o programa de vocês. Muito obrigada. E a você, ouvinte, agradeço a companhia e não se esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube, que é o @SuperDifusorOficial, para mais conteúdo sobre a saúde do idoso. Ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe também com alguém que possa se beneficiar dessas informações. Nos vemos no próximo episódio do Cuidado Idoso. Até lá!